sou a Raquel Carneiro, fundadora e CEO da Ideal Social, e esse é o podcast Social Também Pode, onde a gente vai trazer sempre temas sobre causas sociais nas empresas, nas organizações e na sociedade como um todo. E hoje eu estou com a Luana Ribeiro aqui como nossa convidada, mas uma convidada que é um pouco de casa, porque ela é total equipe Ideal Social, Sou ideal social. coordena os projetos da Ideal Social, atende clientes, fazemos isso juntas sempre, com Exato. muita frequência. Então eu queria primeiro, antes de tudo, que você começasse dizendo quem é você. Eu não vou te apresentar, vou deixar você se É. apresentar. Mas eu sei essa história de trás para frente, então eu queria que você contasse um pouco quem é, qual a tua formação, mas Sim. como você veio parar No terceiro no setor. terceiro setor, na área social de empresas, porque não era essa a tua carreira. Não. Então conta. Oi, gente. Nossa, é um privilégio, né? Um prazer estar aqui. Quem poderia imaginar aonde nós chegamos e um projeto que a gente agora está vendo tomar forma. Tenho certeza que esse podcast ele vai ajudar a levar informação para tantos outros profissionais do terceiro setor e eu estou super feliz de ser uma das escolhidas. Vocês não têm noção do critério e do elenco que vai realizar várias entrevistas aqui com a Raquel. Sou Luana, né, formada em recursos humanos, pós-graduada em psicologia do trabalho. Trabalhei com recursos humanos há muito tempo, desde 2007 mais ou menos, e sempre trabalhei com RH nas duas frentes, que era recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, ou seja, eu era responsável por captar o talento, atrair para a organização, reter aquele talento até o processo de Desenvolver. exato, de entrada na empresa, desenvolver, aproveitar também a oportunidade de talvez levar aquele profissional para um plano de carreira ou desligar. Mas ali a gente não está falando de terceiro setor. Só do segundo setor. RH, segundo RH, o mundo das setor, empresas, eu passei por empresas. empresas de varejo, eu passei por empresas de vários segmentos e sempre nessa linha de frente do recrutamento e seleção. De 2014 a 2015, fui desligada, fiquei bastante frustrada, eu já não estava tão feliz assim com a atuação, com a área, com recursos humanos. E caí numa situação de um buraco, sabe? Eu fiquei muito mal, muito abalada. E sem meio que sem saber o que fazer. Ué, eu só aprendi a fazer isso, eu sou formada, me É isso que eu especializei, sei. eu não sei fazer outra coisa. Fiquei de 8 a 10 meses de cama em casa. Então, o terceiro setor não foi uma escolha que eu estava em casa, pensei, falei, quer saber? Eu vou para esse mundo porque Vou minha viver isso. mãe, ela faz tanto trabalho social desde 93, eu vou também. Não. Minha mãe chegou em casa e falou: "Quero te convidar para ir lá na associação, sai dessa cama e tal". Parênteses, Hã. sua mãe Presidente preside de uma uma organização associação. de bairro pequena, na zona leste de São Paulo, numa região de altíssima vulnerabilidade. Então, quer dizer, você já sabia um Já pouquinho o que sabia, era eu esse vivi universo. isso, né, Raquel? Minha mãe, desde quando eu era pequena, eu assisti muito minha mãe fazendo isso, com as igrejas, com comunidades ali próximos de casa. Então, eu vivi isso, mas nunca fui, nunca fiz, só assisti. E aí E recebeu um aí, convite minha da mãe sua falou: mãe. "Vamos passar um dia lá, sai dessa cama e tal". Fui. Achei estranho, assim, a princípio, muita gente chegando, pessoas de vários tipos chegando para o atendimento. E aquele atendimento eu fui indo uma vez, 2, 3, e aquilo foi me ajudando bastante, porque eu precisava sair daquela situação. E, de repente, eu me vi fazendo os atendimentos sociais ali na organização. E como que eu caí nesse mundo da E aí captação? tem uma coisa engraçada, Lu, e que eu vejo isso apontar em algumas pesquisas, quando a gente fala sobre voluntariado ou Sim, sobre doação, a gente acaba, né, você sim. sabe, tendo acesso a muitas pesquisas e considerando muitos dados, né? Mas das pessoas sempre relatando isso. É, Trabalhar com uma causa social, onde você muda a vida de uma outra pessoa, parece que a gente está com uma preocupação só de ajudar o outro, mas a gente acaba sendo muito ajudado. exatamente. Acho que o benefício primeiro vem para você quem faz, né, e Sem dúvida. consequentemente para o outro. E aí nesse período que eu fui participando, fui fazendo os atendimentos, aconteceram algumas situações, alguns desafios começaram a vir à tona para mim. Eu chegava na organização, não tinha luz.
Eu chegava uma hora ou outra, Organização pequena, pequena. comunitária, de uma Você região já de imagina. vulnerabilidade social é a realidade É a de realidade. muitas. Tenho certeza que muitas organizações, profissionais de organizações pequenas como Vive isso no essas, seu dia a dia. devem estar se reconhecendo nessa fala. Eu chegava outra vez, não tinha água, aí eu colocava uma plaquinha lá, banheiro quebrado, para disfarçar, coisas Nossa. do tipo. E eu comecei a pensar, falei, não é possível. A gente olha na internet, a gente vê as redes sociais, a gente dá um Google ali e vê 1 milhão de organização que em todo tempo está sendo, né, criada, está vindo à tona. Será que ela não Mas será que é isso, sabe né? que Será que é ela assim vai que se passar vive? por esse desafio? Não é possível que tanta organização está vindo a existir, mas não estão cientes dessa dificuldade a princípio? Não sei. De onde veio essa oportunidade de se sustentar? Comecei a pesquisar, então, informações desse tipo. Deparei com vários vídeos do YouTube, falei, nossa, peraí, tem um caminho, tem um caminho. E o primeiro caminho que eu encontrei foi a escrita de projeto. Então, peraí, tudo que eu faço, eu preciso de alguma maneira colocar em papel para apresentar para o possível patrocinador. Eu tenho que começar de alguma maneira e Exatamente, eu essa escrita de preciso. projeto foi o Não teu. basta eu ter as redes sociais, colocar foto, 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 Não foto, 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 basta, sabemos que não. que não comunica, né? E aí eu comecei, na época, a organização recebeu um parlamentar, e ele ficou bem impressionado com o trabalho ali, e falou: "Ah, eu quero ajudar com uma emenda", e a gente: "Oi, emenda, o que O que é? é O isso? que Que é mundo é emenda?". esse? Mas a gente falou: "Claro, a gente aceita", sem saber o que era, mas sabia que era importante. Comecei a pesquisar, então, sobre esse assunto, e foi a primeira vez, então, que eu me Se viu aventurei como captadora de recursos. escrevendo um projeto. Se eu pegar meu primeiro projeto para os dias de hoje, ele é bem estranho, assim, toda a escrita, o esqueleto, a estrutura, é um pouco bizarro, mas E deu aí, e certo. aí é uma coisa engraçada, né, Lu? Porque muitas vezes as organizações, Uhum. elas, quem escreve o projeto não se vê como captador de recursos, como participando desse Não, eu não processo. me via desse tipo, não me via E é neste lugar. absolutamente Não, captação. e é. Foi através dessa escrita, tive, claro, apoio de outras pessoas também, que foram me dando norte de como fazer a planilha de orçamento. Meu Outro Deus do grande céu, como você vai. desafio. Porque você acredita assim, tá bom, eu preciso de dinheiro para sustentar esse projeto. Quanto? E como? Você nem sabe. O como ainda é o depois, mas tipo, quanto? Você nem sabe o que pedir. Então, eu comecei a colocar no papel. Enfim, deu certo, a primeira emenda chegou. Foi uma emenda para atividades de contratura escolar para as crianças que realizavam, uma rotina de capoeira, a oportunidade de comprar equipamentos, de remunerar Estruturar um pouco a... profissionais e etcétera. Dali em diante eu falei, peguei gosto pela Fui coisa. mordida pelo bichinho Exato. Aí fui do fazendo terceiro outros setor. trabalhos, foi acontecendo outras oportunidades e de repente eu fui convidada para ajudar outras organizações. Ué, a Luana fez um projeto ali, deu certo, e de repente eu estava fazendo projeto para outras organizações sem nunca ter aprendido como é fazer o projeto. E Mas é aí, olha quanta mudança na vida de uma pessoa. 360. Sair do segundo setor, vir para o terceiro setor, Exato. aprender a elaborar projetos, aprender a olhar uma planilha financeira, mas mais do que isso, Sim. você estava atuando como consultora. E sem saber. Eu só fui saber anos depois. E de repente eu comecei a fazer esse apoio, né, ajudar outros profissionais a saírem também dessa dificuldade que a gente tem de sobreviver, né. Enfim. Teve um momento da minha vida então que foi muito importante para mim, que eu fui convidada a atender organizações para apoiar no quesito projetos sociais, que era uma contabilidade. E essa contabilidade eu sou super grata, porque ela me ajudou muito, me trouxe muita bagagem. Eu tive a oportunidade de conhecer ONGs de vários temas. Eu falei, uau, tem ONG disso, disso e aquilo outro. E ali foi Regulamentação. ampliando, tive que estudar bastante. E foi aí que eu comecei a estudar. Eu comecei a procurar qual era o caminho, então, que eu deveria me qualificar para ter propriedade de assunto, para E auxiliar poder de atuar melhor, fato e né? atuar melhor. E aí comecei a ter dificuldade de encontrar cursos e profissionais. Fiquei um tempo procurando e não era exatamente aquilo que eu queria. Tentei entrar numa turma da GV e a turma não completou, enfim, não deu certo. Do curso de gestão de organizações de terceiro setor. Acredito que sim, acho que foi isso ou algo relacionado a projetos sociais. Mas aí
tive uma ideia, eu falei, eu vou olhar ali os profissionais, os professores, e quem sabe identificar entre esses professores alguma outra aula que ele ou consiga oferecer numa outra organização, e eu vou fazer a matrícula por lá. Encontrei, senhoras e senhores, Raquel Carneiro. E foi assim que a gente se Nessa época, eu encontrou. justamente dava aula na FGV, Exato. num curso em nível de pós-graduação, que era um curso de gestão executiva, voltado para o mercado de trabalho. Na Exato. época, um dos pouquíssimos cursos que já existia sobre Muito terceiro pouco. setor, e eu falava justamente do desenvolvimento institucional, que a gente vai falar daqui a pouco. É isso. E aí eu fiz os cursos, fiquei super feliz, e foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que a gente se conheceu. E aí estamos juntas até E aí hoje. eu raptei a Luana, trouxe para Ideal Social. Sim. Falei, venha conhecer um jeito diferente da gente trabalhar a sustentabilidade financeira E foi incrível a maneira das como a gente organizações. se uniu de fato pelo propósito do Ideal Social, né? Mas eu me lembro que já estava, né, trabalhando com essas organizações, agora de forma profissional, mas ainda sem esse rótulo de captadora de recursos e etc. E eu me lembro que teve algumas situações que começaram a me trazer angústia. E é isso que eu queria te perguntar. Então, qual era a tua percepção sobre o terceiro setor naquele momento? Você é uma pessoa que, de alguma forma, né, tinha dentro da sua família um viés social Sim, que acontecia ao longo da sua vida, apesar de você não estar envolvida diretamente com sim. isso. E aí você faz uma migração de carreira, você faz uma mudança de carreira, vem para o terceiro setor, ainda sem se reconhecer muito bem como consultora, mas já sendo consultora, e você tem acesso a outras organizações que não só aquela que a sua mãe presidia. O que você Exatamente. encontrou no terceiro setor e qual era a sua percepção sobre o terceiro setor nesse momento? A minha felicidade foi encontrar diversos projetos sociais de impactos grandiosos em regiões que eu conhecia bem. E que Uhum. eu sabia que havia uma necessidade de ter um trabalho como aquele, que eu assisti pessoas tendo transformação de vida, conquistando uma posição no mercado de trabalho, se reconhecendo como cidadão e coisas do tipo. Essa foi a maior felicidade, conhecer um monte de organização com temáticas diferentes. Mas também teve o lado negativo, e esse lado negativo quase me afastou do terceiro setor. Eu fiquei um período, assim, muito pensativa e, de fato, conversei com você. Acho que a nossa conversa que deu essa liga, Estreitou. exatamente, foi justamente quando eu falei, Raquel, eu estou abandonando o terceiro setor, vou voltar para os recursos humanos, porque pelo menos lá eu não tinha acesso a tantas informações que me causavam um desconforto, que vai contra os meus valores, meus princípios e as minhas crenças. E, infelizmente, eu conheci algumas organizações que realizavam essas práticas, que eu chamo hoje de forma, né, uma amiga até chama de forma bonitinha, que é manobras financeiras, que Uhum. realizavam essas manobras financeiras. E isso te desanimou, te Isso me desanimou, desiludiu porque eu falei, não quero trabalhar com isso, eu não quero fazer parte disso, eu não quero contribuir com esse ambiente, com para essa este prática. ambiente, para esta prática. Vou sair. Te liguei, né, e E aí foi que falei, eu disse: não, não faça isso. não, a Raquel falou, não, não faça Precisamos de profissionais que isso. tenham esse perfil. Você tem uma questão que eu acho que é super importante para o terceiro setor de forma geral, mas que você é muito focada em prazo e resultado. Sim, E quando a gente vai para as organizações, e aí eu não vou distinguir o tamanho, né, nem sim, pequenas, nem grandes, porque todas em algum momento você encontra a organização que positivamente é muito focada na causa, certo. mas que quando olha a gestão, a administração da instituição, ela talvez falhe ainda um Tem. pouco e não tem Uhum. esse perfil do foco em resultado quando a gente fala de captação de recursos, Sim. principalmente, porque Uhum. se o captador de recursos não for focado em resultado, a organização desaparece, né, ao longo do Exatamente. tempo. E aí foi quando eu falei: "Não, Luana, prefiro que te ajudar a se Deixa eu te desenvolver do que mostrar. você Eu me sair". lembro a sua fala. Não, pera. O terceiro setor não é composto por todas as organizações que realizam esse tipo de prática. É Deixa eu te uma mostrar minoria. É. um outro lado, né? Um outro mundo dentro do terceiro setor de organizações que Que tem realizam práticas trabalhos impecáveis. íntegro, honesto, de transparência. Eu falei, tá. E aí você, com a Ideal Social, abriu o seu edital.
para Foi, justamente, verdade, lembra? começamos ali. Era um Foi. edital que a Ideal Social tinha, É, onde a gente desenvolvia estratégias de captação de recursos com foco na sustentabilidade financeira das organizações, a gente vai falar muito disso, de maneira voluntária, porque a gente tentava atender a organizações muito pequenas, quase todas elas que só sim, tinham pessoas voluntárias atuando na administração, na gestão da organização, e exatamente. fora do eixo das capitais, né? A gente tinha interiorzão, Tão carentes de Roraima, a gente informação, tinha né. organizações E aí a Raquel me de longe. convidou para ser voluntária, eu falei: "Ok", até porque depois do curso eu não tinha a oportunidade de aplicar a ferramenta na prática, então eu falei: "É uma maneira de aplicar, ver o Entender como resultado, ver a funciona. efetividade dela e conhecer essas organizações que ela disse que atua de forma íntegra, quero E é a ver, grande eu maioria. quero é ver". É. Então naquela época esse foi o principal desafio e quase saí do terceiro setor. Finalizamos o edital, a minha mente mudou completamente, minha perspectiva de como olhar para as organizações mudou completamente, e eu comecei a entender que a minha então conclusão desse período da minha vida foi que essas organizações que acabavam por realizar essas práticas, era só é só esse caminho que ela conhece. Ela E não é um grupo conhece outro caminho. estatisticamente muito pequeno. Pequeno. A gente não pode denegrir a imagem de um terceiro setor inteiro que faz um trabalho Exatamente. sério, comprometido, com transparência, com impacto social positivo, E hoje a por gente lida causa com de isso, 2 né. ou 3, talvez, que não têm uma prática muito boa. E isso é uma falha, eu digo, acho, nossa, enquanto sociedade, porque a Exatamente. gente gosta de pegar, né, as matérias Aquele assunto pejorativas, isolado negativas e que não representam a maioria, e a gente transforma em manchete. e E o que eu quis te generaliza. mostrar é que não é a Não manchete. é a manchete. E A não gen é, gente, a manchete. E aí começamos, né, e você me convidou para te ajudar na Ideal Social, acho que estava no momento, inclusive De sonhou crescimento, comigo, de para a crescimento. gente trabalharmos juntas para fazer esses atendimentos, então aplicando essa ferramenta tão incrível que é a ferramenta que talvez a gente vai falar daqui a pouquinho. E desde então, nós estamos na Ideal Social, acho E o que que foi que te isso. fez ficar? O que que te encantou O nisso tudo? propósito, eu acho que depois que eu finalizei o curso, eu não sei se eu comentei com você, se não comentei falha minha, eu me lembro no último dia do curso, foram 3 cursos que eu fiz com a Raquel, de forma intensiva, um dia atrás Super do intensiva, outro, ela queria se formar numa na pós-graduação velocidade da inteira em luz. 3 Quero semanas. salvar o mundo do terceiro setor e eu Exato. preciso fazer disso. Coloquei minha capa de super mulher, das 7 às 7, de segunda a terça e quarta, certinho. Finalizei o curso, o terceiro curso, tiramos as fotos, entrei no meu carro. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. Mãe, acabei de fazer um curso assim, assim, assado, que agora ampliou as nossas oportunidades de captação. Eu sei de uma maneira de como nós vamos sobreviver, que nossos projetos vão ter continuidade, mas o mais importante, me descobrir como profissional. Identifiquei em mim e através daqueles tantos slides e cases que você foi apresentando, o meu propósito como profissional. Eu sempre E eu lembro que tive você falava que estava em busca desse eu propósito, que queria você queria isso. Eu acho definir, que descobrir isso. eu acho que isso me eu estava neste período da minha vida, porque eu saí do RH, do segundo setor, não queria voltar, fiquei bastante decepcionada com esse mundo corporativo e principalmente com recursos humanos, foi a minha experiência, quero deixar bem claro. Mas, ao mesmo tempo, entrei no terceiro setor e comecei a ficar frustrada até que fui Descobrir um resgatada. caminho. Então, acho que o propósito, acho que esse conceito que nós temos, ele acabou que me dando um propósito profissional, que é, de alguma maneira, adquirir esse conhecimento para compartilhar e emancipar essas organizações, do qual eu já fiz parte. E aí você falou uma coisa agora, Luana, terceiro setor, trabalhar no terceiro setor. A gente costuma chamar todos os trabalhadores de uma organização como trabalhadores sociais, né? Não só É, quem atende o público, a criança, o jovem, enfim, mas quem administra, quem capta recursos, a gente costuma sempre chamar de trabalhador social. Trabalhar no terceiro setor é só propósito? É sempre por propósito? Por que que você acha que as pessoas vêm para o terceiro setor? Eu, quando dava, vou te falar por que tá. que eu estou perguntando isso. Eu, quando dava aula na GV, era
muito comum mesmo. A cada turma eu fiquei lá 9 anos, né, dando aula, 2 turmas por ano, então foram 18 turmas. Era muito comum quando a gente recebia a turma e logo no início que eu ia entendendo um pouco por que aquelas pessoas estavam ali, ter muitas pessoas que estavam fazendo aquele mesmo momento de carreira que você, estavam naquele processo de Aquela fazer uma transição. migração. E às Uhum. vezes profissionais que estavam até 40 anos se aposentando e que dizia agora eu quero viver um propósito e vinham em busca de algo de satisfação pessoal e como se Sim. sempre fosse flores, né, dentro do terceiro É, setor, como infelizmente não se, é. ai, agora eu não tenho mais aquela responsabilidade que eu tinha dentro da empresa, ou eu não preciso mais trabalhar com metas e resultados, eu não vou mais sofrer pressão no trabalho para entregar dentro de prazos. É, não E é bem aí, e assim. aí, e por isso que eu te pergunto, vir para o É. social é só propósito? Na verdade, quando eu comecei a fazer esses atendimentos, eu falei: "Caramba, agora eu tenho liberdade de atuação, né, a minha criatividade eu posso colocar um pouco para fora, não tem aquelas restrições, aqueles padrões, aquelas políticas todas a seguir", até que comecei a estudar e vi que não é bem assim. É muito compatível, muitas coisas que a gente acaba realizando, sem dúvidas, eu acho que quem trabalha esses profissionais que atuam no terceiro setor, que são os profissionais sociais, como você falou, eles acabam se identificando com alguma causa social, acabam Sim, trilhando o seu caminho por ali. É claro que existe a satisfação, mas, ao mesmo tempo, quem vem e que é claro que é importante destacar que quem veio do segundo setor, que veio do mundo corporativo, a percebe que não tem tanta diferença assim, que é importante se preocupar com as políticas, com os procedimentos, com leis, com com prazos, com prazos, processos. processos, resultados e planilhas, e planilhas, e planilhas. Quem é da captação faz planilhas sem fim. Raquel é Exatamente. a pessoa que é viciada em planilhas. Então não foi tão diferente assim, mas é claro que trouxe Você satisfação, deixa de trabalhar pelo plenitude. lucro como resultado final e, na verdade, Exatamente. você impacta a vida das pessoas com o que você faz, Você né. trabalha com amor, com Mas a felicidade, dinâmica de trabalho precisa ser profissionalizada. sem dúvidas, porque esse é o diferencial de uma organização. Aquela que não se profissionaliza acaba ficando um pouquinho para trás. E aí, Luana, você sai de um segundo setor, Tá, sem conhecer profundamente o terceiro setor, só para a gente ir sim, resgatando ali. tá, Você chega num terceiro setor, se descobre captadora de recursos e atuando em várias frentes, elaboração de projeto, convênios com o sim, governo, depois captação com iniciativa privada, enfim, você sim. vai se descobrindo. Então, você começa a descobrir o tema da captação e a profissionalização da captação de recursos para o terceiro setor. E aí você chega aqui na Ideal Social, e eu o tempo todo falando de desenvolvimento institucional, Sim, que é alguma coisa que até hoje se conhece pouco e se fala sim, pouco. A gente vê as pessoas, talvez já tendo ouvido falar esse nome, né? Desenvolvimento institucional. Mas na prática não sabe muito bem o que significa ou como se diferencia isso de uma gestão tradicional, de uma captação sim. tradicional. E aí, e o que, que era isso para você? Quando eu conheci, aliás, dos cursos, os 3 cursos que realizei contigo, esse nome apareceu, desenvolvimento Sim. institucional, e eu também não conhecia. Eu também não tinha noção do que era. E conhecendo um pouquinho do que é e a importância para a sustentabilidade financeira, isso virou uma chave. E eu acho que ainda, a gente fala tanto sobre isso, né, Raquel, que ainda existe muitas organizações, não importa o porte, que não tem esse conhecimento de conceito. E é um conceito que vai pegar, que vai mudar a realidade da captação de recursos como um todo. Eu não posso olhar para a atividade fim, que é trazer o dinheiro para um determinado projeto, sendo que até, desculpa cortar, me lembrei de uma situação que eu comento nas nossas palestras. A organização, as organizações, pelo menos na época que eu atendia lá atrás, a gente pensava em captação de recursos por meio de um determinado projeto, Sim, então eu olhava a captação de recursos para. é uma prática muito comum Exato. ainda. Então eu pensava em captar recursos para aquele projeto. Então esse é o grande diferencial, né, de o que é o Isso, então desenvolvimento vamos lá. O que que é institucional. para você o O desenvolvimento institucional desenvolvimento depois desse tempo todo? o desenvolvimento institucional, ele traz uma visão sistêmica, ampla, no qual você consegue avaliar a sua atividade, né, financeira
para longo prazo. E você aprende a olhar para a captação de recursos não para um projeto, e sim para uma organização e principalmente para uma causa social. Pois Esse é o é. diferencial. Aqui em todos os episódios, né, do podcast, quando a gente falar de terceiro setor, porque a gente vai ter todas as pautas onde a gente transita, a gente vai ter as iniciativas sociais nas empresas Sim, também. Mas sempre que a gente fala em terceiro setor, eu tento trazer isso. Então, você já está trazendo um elemento ali, né? sim. Uma dica do que seria o desenvolvimento institucional. Então, o primeiro de tudo é a gente não olhar para um projeto, mas a gente olhar para as necessidades que a organização tem como um todo. E esse exemplo que eu ia te dar agora, eu me lembro de uma organização que ela participou de um edital de empresa privada, uma super empresa, uma empresa grande, e ela foi contemplada, ganhou. E o projeto era para inclusão produtiva. Eu me lembro Uhum. disso, para Uma causa adolescentes, muito comum em editais muito privados. comum. Ela ganhou, ficou feliz e o projeto contemplava custear, porque, né, quando você não tem esse olhar para o desenvolvimento institucional, você vai olhar para aquele projeto e ver o que ele vai pagar. Ele não Exato. consegue Remunerar a administração da ele não instituição. consegue remunerar a organização como um todo. Então ela colocou as informações ali que precisavam, que é equipe, equipamentos, etc, profissionais, professores e afins. E aí chegou o momento de realizar, só que ela esqueceu de um detalhe, ela já devia 6 meses de aluguel. E aí, como que ela vai realizar um projeto Numa sede numa onde você sede está que ela 6 meses sem apresentou pagar. para o patrocinador, que foi fiscalizada pelo patrocinador, mas em nenhum momento ninguém soube dessa dívida e ela estava com ordem de despejo. E agora? Como que você realiza um projeto no Era para ser um ambiente que momento de você deve alegria, ser despe conseguiu ser aprovado num grande edital de uma Exatamente. grande empresa. Tá, aqui está o melhor exemplo que para mim marcou muito sobre captar para um projeto e captar para uma organização. Não, e é um exemplo Então muito bom para dar esse exatamente. entendimento de que se a gente capta a vida toda e somente para projeto, a gente não consegue fazer essa organização continuar o trabalho dela por muitos Porque anos. existem várias outras necessidades financeiras da organização. E nem sempre um edital, por exemplo, independente se é do poder público ou privado, vai te permitir colocar tudo. Sim, você tem que ter Então uma colcha de retalhos para sustentabilidade financeira. exatamente. Então esse foi o primeiro, choque que eu percebi de cara da importância que é olhar para a A captação de necessidade da recursos organização inteira. exatamente, mas considerando todo o desenvolvimento institucional. E é isso que eu acho que as organizações precisam É a primeira aprender e virada de entender. chave, né. É Exatamente. engraçado isso que você está falando e você acompanhou muito, né, as últimas entregas que a gente fez de estratégia, de consultoria, etcétera, Sim. para diversas organizações. Mas uma coisa que eu sempre comento, né, que eu percebo quando a gente desenvolve uma estratégia de captação de recursos, com foco no desenvolvimento institucional, que é olhar a Uhum. sustentabilidade financeira da organização a Sim. médio e longo prazo, né. E a gente entrega para uma organização que ainda tem muito enraizada uma cultura de captar para o projeto, muitas vezes ela volta a captar para o projeto e ela não consegue implementar completamente a estratégia porque não fez um trabalho interno de mudança de cultura. E o pior é que ela fica refém do doador, né. Então, por exemplo, como, as minhas primeiras experiências de captação, elas foram todas relacionadas ao poder público, emenda. Sim. Emenda para cá, para lá e Gente, etcétera. Luana é super especialista em emenda, Emenda, é a emenda, nossa fale grande com a ideal força social. para fazer emendas Emenda. parlamentares. E desde o básico, né, porque uma organização ela tem contato político, mas ela não sabe aproveitar daquele contato Muito político para comum. trazer a oportunidade financeira, porque ela nem sabe quais são os documentos básicos para isso. Então eu vim desse cenário de poder público, emenda, emenda, emenda parlamentar. E o que que eu percebia? As organizações criavam projetos aleatórios. Grande problema isso. Projetos aleatórios, só para Em não função do perder recurso. exatamente aquela oportunidade de captação. Ela não olhava para sua causa, para suas atividades, ela olhava para a Vira uma captação, fábrica de vira projetos. uma fábrica de projetos. Acho que é perfeita essa fala, vira uma fábrica de E aí você projetos. perde de vista o propósito, você perde de vista a causa, que é a grande razão de você existir, e Sim, daqui a pouco você também não consegue o recurso, mesmo você sim, criando projetos adaptados para a necessidade daquele patrocinador, porque ele consegue enxergar, sim. analisando os seus documentos e os seus relatórios, que você fugiu à sua causa
de origem. De Ele origem. consegue entender que você desvirtuou a sua E causa. Raquel, E aí ele não patrocina. e isso é muito bacana de falar, porque quando você chegou agora no assunto que eu ainda encaro como um desafio para nós, sabe? Enquanto ideal social, captadores de recursos, nessa bandeira aí de desenvolvimento institucional, porque eu acho tão importante. Eu tive um choque quando eu comecei a trabalhar na ideal social contigo. E esse choque foi, cara, eu vou conhecer organizações, né, que tem uma boa estrutura, tem profissionais Nem técnicos sempre. incríveis. E quando você chegava de fato nessa organização que tinha uma boa estrutura, que tinha uma equipe super competente, você acabava esbarrando na mesma dificuldade que aquela Aqui é organização pequena, é pequenininha, isso. tem uma estrutura, né, bem delicada, Voluntária, muitas precária, vezes. voluntária e carente de profissionais técnicos. Qual é essa Elo entre exatamente, os dois perfis, né, de organizações. a definição de propósito. Eu acho que a definição da causa, por isso que essas organizações acabam virando fábricas de projetos, porque elas não têm definido o propósito, Que é o seu grande o porquê de seu existir. motivo de existir. Então, quando a gente fala de propósito de vida, Tudo eu é, acho que todo mundo fica preocupado, né? Ai, qual é o meu o meu propósito pro de vida ou que o eu propósito quero, ou profissional. meu propósito profissional para que eu seja um pouco mais feliz, para que eu tenha plenitude de vida. Eu acho que isso deveria ser uma pergunta também das organizações. E aí, qual é o teu propósito de existir? Por que que você decidiu fundar uma organização? Para que você atua e para quem? Então, essa falta de clareza, eu concordo com você que é um problema que a gente enfrenta muito grande, porque as organizações, é o que a gente diz, elas geralmente começam pelo o quê? Isso impacta profundamente na captação. Sim, Então, você chegar para um potencial investidor, né, patrocinador ou doador, que pergunta o que que é a organização e o que ela faz, muitas delas começa pelo o quê? Então, levam a carteira de projetos, eu sim, brinco que parece a mala do caixeiro viajante, né? Vai tirando sim. produto lá de dentro. E aí tem de tudo. O que que você faz? Eu faço meio ambiente, eu faço contraturno escolar, eu faço educação, eu faço. E o que envolve? O que que junta isso tudo de uma maneira organizada? Aonde eu quero chegar com tudo isso, né, Sim, misturado? Não tem escrito, não tem não escrito. está definido, não tem clareza, nem mesmo não escrito, não tem clareza Tem um discurso interna. longo, sem objetivo, sem definição, e eu acho E que aí as isso pessoas não entendem o porquê. e nós, como ideal social, quando estamos em alguns atendimentos, a gente está lá na frente, né? Realizando, fazendo as entrevistas para o diagnóstico institucional, para conseguir traçar ali o planejamento estratégico, e em algum momento a gente acaba tendo que se deparar com essa fragilidade da organização de que peraí, qual é o nosso propósito? Qual é a nossa Eu vou causa? captar para quê? E aí quando você conversa, porque a ferramenta, ela nos permite fazer entrevista com Exato. várias pessoas, e a gente começa a falar com um, com o outro, com três e quatro, e cada um dá um discurso diferente para o que O para o que trabalho da deveria organização, mas ser olha que um problemão, único assim, para texto resolver. para falar de propósito social. É. Então, a gente fica muito preocupado. Eu acho que isso é bom, sabia? Se preocupar qual é o seu propósito profissional, qual é o seu propósito de vida, para que você tenha Principalmente eu plenitude. sendo uma organização do terceiro setor, E a que organização para não faz funcionar eu isso. uso o recurso financeiro de terceiros, em pequena escala, talvez as organizações É, hoje gerem a sua receita própria através de venda de produtos novos ou usados, sim. que são, né, as lojas sociais e os bazares, que a gente trabalha muito, ou através de prestação de serviço, mas na grande maioria a gente está falando de doações e patrocínios. Então, eu sempre digo que é uma responsabilidade muito grande você atuar usando recursos de terceiros. E aí você fala Uhum. assim, para que você quer, né? Para Pra que você quê? precisa desse investimento? E o É, para quê, o grande motivo, o grande porquê, não tem. Não é que não tem, né? Não está na fala, no não tem clareza. comportamento, E aí você tem várias instituições, várias a organizações gente dentro vê de uma só. cenários bem diferentes, né, Cada pessoa um discurso diferente. algumas delas as organizações não têm isso definido, outras a gente até encontra, né, frases, textos Gigantescas enormes de que, 30 que, linhas, que não que explicam. não explica nada com nada, mas quando você vai assistir aos projetos e às ações, não tem nenhuma coerência, Conexão, é. Aí nenhuma você trouxe um ponto conexão. importante que eu acho que vale a pena a gente esclarecer exatamente do que a gente está falando. Quando a gente fala em propósito, a gente chama isso de um dos direcionadores estratégicos da organização, que geralmente isso é identificado através de um processo participativo, que é Exato. uma metodologia do planejamento estratégico institucional,
que a gente faz. Sim. Mas quando a gente está falando em propósito, a gente não está falando na missão. É. E Confunde um pouco, muitos ainda né? confundem, né? Achando que Uhum. propósito e missão São a são a mesma mesma coisa. coisa e não são. O propósito ele é inspiracional, ele é o que motiva aquela organização a existir. E aí, para descobrir o que, que é isso, para dar clareza, a organização atua dentro do propósito dela na grande maioria das vezes, mas ela não tem clareza na hora de contar essa De história. contar essa Né? história. E para descobrir isso, não tem que ser conversando só com fundadores. A gente conversa com quem está uma semana na instituição, com quem está há 40 anos na instituição, com quem está há 2 meses, porque o propósito ele tem que ser muito claro para qualquer um, não importa o tempo de Sim, contato que eles tenham com com aquela aquela instituição. organização. E ele é E tem inspiracional. que ser um. E ele tem que ser único. Ele tem que ser Ele tem que ser único. único, exatamente, ele tem E que ser único e inspiracional, inspiracional. porque a gente no terceiro setor, eu digo que a gente tem também um certo vício de querer falar muito, escrever muito, explicar muito. Porque é muito técnico o trabalho. Ele não é só coração, ele não é só, É, né, uma vontade de fazer o bem, ele sim, tem toda uma lógica social que você tem que estudar por trás daquilo para a organização sim. existir. Trazer Você indicadores o tem que ter tempo indicadores, todo, você tem que entender do problema social daquela causa, daquela comunidade, daquele avaliar o público, avaliar cenário. os cenários. Então, Sim, esse posicionamento é um posicionamento absolutamente técnico, né? sim, sem Mas a dúvida. gente precisa conseguir escrever isso de uma maneira clara, que Objetiva. conecte com as pessoas de uma maneira muito fácil. Imagina você ter 15 minutos, né, para falar com um potencial investidor ou com qualquer público da instituição. E não E aí conseguir. você não conseguir porque você quer contar os 20 projetos que a organização Mas eu já desenvolve. passei por isso e eu já assisti, a gente assiste isso o tempo todo nos atendimentos. Tem uma faço parte de uma organização, que bacana. O que você faz? E aí aquele A texto, não, lista. mas ali é isso, a gente faz E isso, a aquilo, gente outro, começa a pensar e como que começa a conecta a cultura com o imaginar, esporte, com a música, com porque tem uma e conexão, começa a mas imaginar. geralmente a organização não consegue Então, se uma contar. organização não tem bem claro, definido, esse propósito dela existir, o motivo dela existir, dificilmente ela vai ter assertividade, por exemplo, em se inscrever em um edital. E aí é que é outro ponto importante, impacta na captação. Impacta. Gente, A impacta gente e não em é uma frase de captação, em marketing. planejamento anual, na comunicação. Como você comunica o que você faz se você não sabe o que você faz? É, exatamente. Fica muito difícil, né? E como eu defino se um projeto novo faz sentido ou não para a organização, Sim, se se eu não destoa tenho clareza sobre a a sua razão causa. dela existir, da causa e do E propósito? é isso que explica, né, Raquel, que a gente estava falando há pouco, das organizações viverem, refazendo projetos, essa fábrica de projetos, porque não tem a causa definida. Gente, isso é um ponto que eu acho que eu gosto sempre de ressaltar, e que é um risco, eu acho, para as Sem organizações, dúvida. quando toda a atividade dela de atração de receita e atração de recursos, ela é feita em cima de projetos. E você cria, né? E aí Sim, tem aquela demanda de criar novos projetos, porque aquele edital pede um tema X. Eu não tenho um projeto para aquele tema, então aí eu vou criar saio um projeto para criando. aquele tema. Mas eu não avalio se ele faz sentido dentro do meu propósito, dentro da minha causa. Aí vira um Frankenstein aquilo ali, E eu né? já assisti situações de organizações criarem esses projetos para não perder a oportunidade de captação, e quando chegou o momento de realizar, não tinha público. Eu já não, Uau, essa daí você eu não ri, para mim presenciei. é comum, porque eu já vi algumas vezes isso acontecer. Ué, mas você criou, apresentou o projeto, apresentou Porque indicadores e metas para o seu patrocinador e você não tem o o público. público, ou Como vai seja, chegar está no resultado totalmente social? desconectado do Mas propósito. para ela a oportunidade chegou. Porque o propósito, você tem que ter uma leitura de cenário sobre a Sim, causa sem social. dúvida. Então, se não tem público, é porque isso não foi feito Não foi direito, pelo feito. menos, né? Exatamente. Então, eu penso que esse é um principal desafio, sabe? A gente fica, como seres humanos, ficamos preocupados em descobrir nosso propósito para nossa evolução. Isso é bom, positivo, façam isso, Importante. importante. Mas e as empresas? Será que as empresas fazem isso? Não, eu digo das empresas no geral, colocando até as empresas, organizações também do Lucrativas e não segundo setor. lucrativas. Uhum. Elas não realizam esse tipo de reflexão.
para conseguir comunicar o que elas realizam, o que elas fazem, qual o motivo de existir. E, consequentemente, a gente sabe muito bem, a gente vive isso na prática. Quando a gente chega naquela etapa que vai desenhar o planejamento estratégico, que vai ajudar as organizações a ter sustentabilidade de longo prazo, opa, preciso voltar para trás, E vamos fazer o planejamento porque estratégico ficou institucional, alguma. porque eu não tenho. Exatamente, ficou algumas lacunas paradas ali atrás, ficou alguns buracos, alguns gaps que precisam ser resolvidos. Mas como eu resolvo isso? Aí para tudo, faz outro trabalho, E aí, outro E diagnóstico aí, para por isso que a conseguir sanar. gente sempre fala que impacta muito na captação, né? Muito. Porque várias vezes eu recebi demandas de Sim. potenciais clientes que diziam assim: não, eu não quero uma estratégia inteira de desenvolvimento institucional, eu quero só uma lista de É. empresas. Eu falo, gente, mas lista de Mas empresas você o vai Google te fazer o dá. quê com essa lista de Não, e se empresa? é só uma Você vai lista, o sair Google te mandando dá, não paga por isso, e-mail. né? Exatamente. O que você vai fazer? Pois Uma é. lista de empresas, você pega no Google. Empresas de qual segmento você quer? Você pega no Google, pesquisa o contato e manda um e-mail. É muito E além lógico que disso. ali vai ser muito mais nãos, estatisticamente falando, Exatamente. do que sim, porque você não tem conexão nenhuma, você não sabe nem o teu propósito, não Não sabe agrega como valor, conecta. você não entende como você pode, como o seu projeto, como o seu trabalho social vai agregar valor para aquele patrocinador. E é isso também que a gente fala muito nos nossos trabalhos, na metodologia de ideal social. Vou falar daqui a pouquinho de ideal social para vocês. E é importante que a gente fale também disso, agregar valor, porque, É, de um lado, eu via também, Raquel, quando eu atendi essas organizações, que de tanta emenda parlamentar que aquela organização recebia, quem conduzia o que tinha que ser feito na organização, no sentido de atividade, era o parlamentar. porque ele decidiu o que ele queria. Ele que dava as cartadas do que ele queria. Olha, naquela região, eu E quero a futebol, eu organização quero isso. pequena precisa daquele E recurso, ficava refém disso. acaba aceitando. Acabava aceitando. Isso é bem É complexo, né? muito. E quando eu fiz os cursos e comecei a atuar com desenvolvimento institucional, ampliou também aquilo que talvez algumas ainda não conheçam, que é a diversidade de fontes de captação de recursos. Exato, isso é super importante. Porque você trabalha com você tem uma organização e você tem uma única fonte, uma única e principal fonte de recursos, que talvez seja, não importa, nota fiscal, paulista, ou uma emenda parlamentar, ou um bazar social, mas em algum momento aquilo vai falhar. E aí o projeto E encerra? você precisa ter um contraponto para segurar quando Fecha as aquela fonte portas? reduzir. Não, então é Exato. importante diversificar. Então, eu acredito que para ter um desenvolvimento, para ter uma sustentabilidade financeira saudável, é importante ter uma diversidade de A fontes gente de até captação. sempre, a gente costuma dizer que uma organização nunca pode depender mais do que 30% da sua receita de uma única fonte de recurso, porque esse é o Sim, risco. É o risco de você ter uma fonte de recurso muito segura, que para aquela organização parece que é muito segura, porque já acontece há algum tempo, sim. e alguma conjuntura política, econômica, social faz aquela fonte falhar. A gente viveu isso tão perto, Se a tão organização recente, não a tem outra, pandemia, como ela abalou as estruturas de de todo todas o as mundo e principalmente das organizações. sem E as dúvida. organizações, por sua vez, elas tinham um papel importantíssimo, Maior ainda até maior ainda. durante a pandemia. Exatamente, para enfrentar esse processo de pandemia. E como foi feito? E as fontes todas que secaram, que cessaram? Então, tudo isso é importante, a gente consegue ajudar, claro, Muita organização ficou as sem receber repasses de recursos que já estavam aprovados, muitas. porque as atividades tinham que ser presenciais e o patrocinador ou aquele convênio não aceitava adaptar a atividade para o online. E não E aí tinha a organização não é, recebe. e não tinha um prazo, né, daqui 3 meses não, aquilo foi estendendo, estendendo e algumas das Mas organizações essa é fecharam e a a gente sabe importância de disso. fato da Da diversificação dessas fontes de diversificação. E a recursos. gente fala muito sobre isso quando a gente está num processo com o cliente e traz, é até engraçado, né, e bacana também ao mesmo tempo, porque a gente traz uma perspectiva diferente. Tem muita organização que não acredita em algumas fontes de captação. A gente Exato. teve a oportunidade de conhecer algumas dessas organizações que falavam: "Não, espera aí, captar com o indivíduo é possível? Isso funciona. Funciona para o meu tipo de causa? Funciona, Tem muita organização que tem os funciona, receios gente, mesmo de acessar uma funciona. fonte que ela nunca acessou, ou que na É, visão dela ainda parece muito trabalhosa. Mas eu acho um ponto importante, Lu, que se a gente for pensar, a gente fala muito no desenvolvimento institucional, eh,
enquanto até estratégia de captação de recursos, porque a gente tenta levar Sim, o desenvolvimento institucional para dentro das organizações de terceiro setor pela porta da captação de recursos, que é onde exatamente. o calo aperta, aonde dói a ferida, né? Uhum, É na geração de receita. Mas desenvolvimento institucional, ele impacta para dentro da organização em todas as áreas. sem Não é dúvida. só o profissional de captação que tem responsabilidade de apresentar esse Principalmente resultado, governança. principalmente A governança. governança ela pega muito e ela hoje em dia é um pilar muito importante para a captação, para o sucesso da Impacta captação, diretamente, diretamente. exato, na captação de recursos. Então, a gente entra por essa porta da captação. E o que eu vejo é que as organizações, de uma certa forma, quando a gente fala no desenvolvimento institucional, em sustentabilidade financeira, elas ainda imaginam que uma única fonte de recurso vai suprir toda a necessidade. É, Eu vou ter um grande mantenedor que todos os anos vai fazer o aporte do valor total que eu preciso para a organização, e a gente sabe que não é sim. isso. Aham. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, do lado dos investidores sociais, e aí generalizando mesmo, se a gente pode colocar no mesmo balaio ali governo, recursos Sim. privados, uma parte dos recursos internacionais, eles ainda são direcionados para projetos. A gente ainda tem poucas fontes de financiamento Ah, isso é verdade. focados em Sim, recursos livres, que a gente chama, onde a organização tem isso. autonomia de Em aplicar patrocinar o institucional. em aplicar na manutenção, enfim, né, Sim. na gestão da São organização. raros, os editais. Na Ideal Social eu tenho um papel importante, Muito. que é eu sou o radar dos editais, então eu sempre todos os dias, toda semana a gente está postando nas redes sociais da Ideal Social as Toda segunda-feira a oportunidades. gente tem o alerta de editais, e a Luana é a É, grande responsável por pesquisar em todos os possíveis exato. lugares novos editais, principalmente que tenham essa característica de É, desenvolvimento então eu institucional. leio muitos editais, então eu vejo alguns editais que são direcionados, a maioria deles, principalmente os empresariais, eles têm, uma tendência ao mundo da inclusão produtiva. Agora está se abrindo muita oportunidade também para outros temas, que é diversidade, muito importante para as empresas, mas poucos casos, quase raros eu diria, dedicados para patrocinar o institucional. Pouquíssimos. E É aí, mais muito uma vez, a raro. importância da diversificação das fontes. Exato. Porque, na verdade, hoje, na conjuntura de cultura de patrocínio, né, ou de cultura Uhum. de doação que a gente tem na sociedade, de uma certa forma, as pessoas ainda querem ver a atividade concreta, sabe? R$ 1 entrou aqui e realizou o curso de música, por exemplo, né? As Certo. pessoas ainda querem ver a destinação direta do recurso delas para o beneficiário. A gente trabalha para mudar sempre essa mentalidade, Mentalidade. até porque a gente tem uma atuação não só às organizações sociais, mas junto às empresas. A gente cuida de programas de patrocínio, inclusive de algumas empresas, e a gente tenta sempre levar essa visão de tente não direcionar para um projeto, tente trazer essa cultura do investimento no institucional, enfim. Mas a gente não, Patrocínio a mas a causa. gente não chegou lá ainda, É. a gente está no caminho, não Sim. chegou lá. Então, eu acho que essa questão da diversificação de fontes de recurso ainda é a saída para que, no todo, você tenha algum recurso que é direcionado para projeto, outro que é recurso livre, outro que é geração de renda, de receita própria, outro que Sim. é destinação de eventos, do resultado de eventos, e no conjunto de tudo aquilo, a organização consiga se manter, No mínimo, né. sem inventar projetos novos todo dia, fazendo aquilo que ela nasceu para fazer, né. É difícil encontrar um patrocinador que queira justamente buscar organizações para patrocinar a causa social. E a causa sem dúvida, o institucional. Então, a gente acabou E encontrando. esses que já existem direcionados, a gente vai Existe, trazer aqui. existe, gente. Espera aí, não é também assim, lembra? Não A vamos gente vai generalizar. trazer aqui para falar um pouco dessa mentalidade Sim, tem já um do time lado do grande, patrocinador. incrível, que foi selecionado a dedo aqui pela Raquel, de organizações que realizam esse tipo de prática. E isso tem que ter visibilidade. Inclusive, o Sem podcast vai, dúvida, sem dúvida, trazer essa vitrine, porque a gente precisa desmistificar isso, não só no mundo das com organizações certeza. sem fins lucrativos, mas também para aquelas de fins lucrativos. Acho que esse é o caminho. Precisamos patrocinar causas.
pessoas, por favor. Empresas, Empresas, governo, recursos internacionais, olhem para as causas e não olhem só para para as o projeto causas, final. para a gente As organizações construir. sabem fazer, né? Sabem atuar para o É, seu projeto final, para as suas causas. Se a gente faz um investimento com uma autonomia, investe nessa estrutura de gestão, vai sair um resultado não bom tem no como. final. É, exatamente. Luana, estamos chegando, Ao fim, caminhando para o oh, meu final. pai. E aí tem uma pergunta que sempre eu vou trazer. Eu gosto de trazer e eu quero trazer, porque a gente, enquanto trabalhador social, profissional do Sim, terceiro setor e principalmente enquanto consultor, a gente trabalha para uma diversidade infinita de causas, né? Num dia a sem gente está dúvida. falando de meio ambiente, no outro dia a gente está falando de Causas inclusão produtiva, positivas, empoderamento feminino, crianças e diversidade, adolescentes, em equidade de gênero. diversidade, a gente tem uma série de causas. Qual é a causa social do coração da Luana? E como você tem atuado para ela na sua vida? Eu sou uma doadora. Eu sou uma doadora e eu gosto muito de diversificar as organizações, mas eu não fujo do tema, porque aí é justamente a minha causa Pessoal, do íntima, coração. pessoal do coração. E eu, por conhecer muitas organizações, eu acabo me apaixonando pelos projetos e, gente, sim, eu hoje consigo me apaixonar por vários projetos sociais. Aquilo lá atrás ficou para trás e agora eu tenho um olhar diferente para o terceiro setor, tenho uma paixão pelo terceiro setor e tem algumas causas que eu gosto muito. Então, Quais? Vai contar? quando tem alguma organização que realiza, né, que traz a formação daquele indivíduo por meio da educação, principalmente tratando crianças e adolescentes, ganha meu Ganha seu coração. coração. Quando envolve alguma atividade para a erradicação da fome, também bate bastante comigo, porque meu primeiro contato, lembra, lá na organização, que minha mãe é presidente, há muito tempo atrás, eu acabei me deparando com uma região que é de altíssima índice de vulnerabilidade, e ali eu assisti de perto sobre isso. Então, esse tema também mexe bastante comigo. E causas relacionadas, sim, existe, relacionadas à espiritualidade, que é ajudar o ser humano a evoluir como pessoa. Eu não estou dizendo sobre religiosidade. Sim, tem Eu uma estou grande dizendo, diferença. tem uma grande diferença. Então, cultura também, né? Eu aprecio bastante todos os projetos culturais que falam de música, que traz toda a parte de artes, Sim. enfim, educação, Você vai diversificando dentro daquelas erradicação da causas que fome, você tem uma cultura e conexão. espiritualidade. Geralmente são esses E olha que legal, né? momentos Porque que se eu a gente atendo. olha as estatísticas que a gente tem das pesquisas que a gente acompanha sobre comportamento do doador, Isso, é isso. é. A pessoa que doa, ela tem uma conexão emocional e aquela causa faz sentido para a vida Faz dela. sentido para a vida dela. E aí você continua doando. E existe público para todas, existe doador para qualquer tipo de causa social. Eu até vou dar um exemplo disso, quando você vai ao mercado, seu cupom fiscal, as organizações que Para têm onde você destina? campanha, né, campanha de nota fiscal paulista que é doado. Quando você tá naquele checkout do mercado que é o caixa, todo mundo acho que já se deparou com isso. Se não no caixa, mas na frente tem aquela O urna. cofrinho, a urna. E você já viu em alguns pontos de comércio uma variedade de urnas? De Ali você escolhe a sua causa do momento. exato. Por que que um mercado, um comércio abraça várias organizações e permite colocar urnas ali? Porque se entende que cada pessoa tem uma causa íntima, específica. Então, você vai ver aquela diversidade de temas e cada um vai lá para animais, para causas de idosos, Crianças, crianças, jovens. jovens, enfim, é isso. Agora, como causa profissional, vocês já entenderam. Que é compartilhar, Raquel, esse conhecimento para os profissionais sociais, para que a gente consiga, de alguma maneira, emancipar as organizações Sim, e isso que é elas não fiquem extremamente importante. reféns de patrocinadores. Pelo contrário, que elas ganhem autonomia, que elas aprendam a agregar valor. Acho que é um pouquinho Essa disso, né? autonomia é o que nos move. Fortalecer as iniciativas sociais é o que a ideia Exato. social faz Tem com como tanto propósito prazer. Tem como... inspiracional. Exatamente, vocês entenderam, né? É só olhar o site novo já está no ar. Inclusive, acho que é importante estar falando de ideal, podcast tão incrível, de ideal social.
têm que conhecer o trabalho da Ideal Social. Gente, não é porque eu tô aqui, eu preciso falar. Garota propaganda. Precisam conhecer o site que é incrível, que é lindo, que a nossa parceira, amiga Yasmin, tão criativa, competente, realizou e colocou no ar. Tá Conheçam o lindo. site, e ali vocês vão entender um pouquinho de que a gente consegue contribuir para a sustentabilidade financeira de longo prazo para sua organização. Chama a É gente. isso. Obrigada, Foi um Lu, prazer, tô super parceiríssima. feliz, Obrigada. obrigada. Foi uma delícia Desejo esse vida papo. longa pro podcast, desejo prosperidade para os nossos trabalhos e luz para a humanidade. É Isso isso. aí. Obrigada. Show!